são as mudanças que mais têm te chamado a atenção quando você olha para o cenário brasileiro de prevenção a fraudes? Acho que não só o cenário brasileiro, mas o cenário mundial, a gente tem visto nos últimos anos um crescimento exponencial de muitos golpes em engenharia social. Por que esse crescimento exponencial? Os bancos, as instituições financeiras focaram muito nessa questão da prevenção do produto em si, o chamado Security by Design, né? Então, os produtos bancários, eles estão muito mais seguros em termos de tecnologia e processos, né? Mas o fraudador não muda de profissão, então ele encontra uma dificuldade em atacar o produto em banco, como antigamente tinha muita clonagem de cartão, por exemplo, e aí vem um chip para fazer essa proteção, e o fraudador acaba tendo que mudar o foco dele para o cliente, para as pessoas. Então, por isso que a gente tem visto um crescimento exponencial de golpes, porque ele precisa capturar uma senha, precisa capturar um token para aí sim conseguir acessar um produto bancário. E isso também foi influenciado muito com a questão da pandemia. Acelerou-se muito a questão do uso de canais digitais. Facilitou um pouco para o fraudador essa questão de fazer golpes através de WhatsApp, de SMS, de links, porque todo mundo hoje está navegando aí nesse mundo virtual. E você já pincelou um pouquinho, mas como os bancos brasileiros têm respondido a esse cenário que você descreveu? Bom, primeiro acho que muita educação ao cliente, né? Acho que é um papel não só dos bancos, da gente mesmo como sociedade, ajudar as pessoas mais vulneráveis, que não têm tanto esse acesso à informação, pessoas mais idosas, por exemplo, sobre essa questão da segurança, da confiabilidade, né? Então, nunca confiar em links, nunca responder chamadas e passar seus dados, então, tomar muita questão com relação a isso. Por outro lado, os bancos estão investindo muito em inteligência analítica. Então, a fraude está mais complexa, então os bancos precisam atuar com respostas mais organizadas, mais complexas. Estou falando aqui de sistemas, de dados, de inteligência analítica, além da questão da segurança na tecnologia. E você falou um ponto interessante, que é o letramento digital dos consumidores, né? Você acredita que o consumidor brasileiro é digitalmente letrado o suficiente para driblar esse tipo de ameaça? Bom, no cenário brasileiro, até comparando com outros países, a gente sabe que nós brasileiros gostamos muito de redes sociais, WhatsApp, né? O Brasil é um dos países aí que mais utiliza esse tipo de mensagem instantânea. Nesse sentido, claro, como conveniência, perfeito, mas toda conveniência traz riscos também. E, de fato, a gente ouve muito golpe de WhatsApp, porque ele é um canal fácil de ser utilizado, com uma velocidade muito rápida também, mas isso não faz com que a gente tenha que ter medo ou receio quanto a isso, né? Faz parte da nossa vida, conviver com os riscos, o importante é saber controlá-los. Então, nesse caso, nesse sentido, é essa questão dessa educação, é utilizar, mas de uma forma bastante segura. Sim, e você falou também dos bastidores, né? Como que os bancos estão se adaptando a essa realidade, usando, por exemplo, análise avançada de dados. Como que os bancos brasileiros se comparam aos bancos dos mercados ditos desenvolvidos, como os Estados Unidos, nesse sentido? Legal. Nesse sentido, nós brasileiros somos bastante evoluídos. Acho que tanto com relação à quantidade de ataques de fraude, nossos fraudadores também são bastante evoluídos, né? São bastante criativos, vamos assim dizer. Mas, por outro lado, os bancos, a prevenção de fraude no Brasil também é bastante evoluída. Então, somos referências não só para a América Latina, mas para muitas situações, por exemplo, globais. O Brasil é bastante inovador, pioneiro. Um exemplo aqui muito claro e recente é a questão do Pix, né? Então, pagamento instantâneo, um sucesso em questão de pouco tempo. A grande maioria dos brasileiros utilizando um serviço sem custo, gratuito, né, para a nossa população, com uma velocidade muito rápida, né? Então a gente está falando dali transferências em questão de segundos. De novo, a questão da conveniência traz riscos. Para o lado de prevenção à fraude, acaba sendo um produto desafiador. Você ter que tomar essas decisões em poucos milissegundos, jogar uma inteligência analítica, rodar um modelo estatístico, rodar uma comparação com relação a alguma anomalia, algum comportamento, mas isso traz essa evolução também para o lado de prevenção à fraude. Os bancos, sim, hoje brasileiros estão preparados para isso. Houve muita mudança, né, de sistemas que eram
de prevenção que era em near real time, próximo a um tempo real, para sistemas agora totalmente tempo real, respondendo em milissegundos para conseguir atender a essa necessidade desse novo produto. E o Pix tem vários subprodutos, né? Pix Saque, Pix Troco e etc e tal. Esses desdobramentos trazem ainda mais complexidade para as instituições quando o assunto é prevenção a fraudes? Trazem. Está dentro do mesmo contexto, né, do relação do mesmo produto, mas são funcionalidades adicionais que são necessárias, sim, complementar. Por isso que, nesse sentido, quando uma instituição vai procurar alguma solução tecnológica, é muito importante buscar flexibilidade, né? O mundo de hoje muda muito rápido, com uma frequência maior. Por exemplo, o Pix, né? Lançou fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 e ele vai evoluindo. Então, quando um banco faz um investimento numa solução tecnológica, tem que pensar nessa capacidade de flexibilidade, porque a única certeza que a gente tem é que vai ter mudanças. Então, isso é uma visão de prevenção à fraude, você tem que estar sempre pensando, olhando o futuro. Sim, tanto o Pix quanto o Open Finance são elementos de uma estratégia maior do Banco Central de modernização do sistema financeiro, né? Comenta um pouquinho sobre o Open Finance, o que é, que acaba inclusive de completar 2 anos, e como isso impacta a preparação das instituições com relação à prevenção a fraudes. Bom, o Open Finance, de uma maneira bem simplista, né, é a questão de mais compartilhamento de dados entre os participantes do ecossistema, né? Então, estou falando de instituições financeiras, as novas fintechs, os novos entrantes de mercado, onde você tenta democratizar os dados para que o consumidor seja o dono da sua informação, para que ela não fique ali retida apenas na sua instituição financeira que você tem relacionamento. Então, com isso, o que a gente está percebendo e vai perceber cada vez mais é essa questão de mais oferta para o cliente. Então, são mais participantes, competidores entre si que têm a informação, acesso à sua informação, podendo fazer ofertas mais assertivas para você. Isso no sentido de liberação de crédito, ou até mesmo um outro benefício que a gente fala é a questão da iniciação de transações de pagamento. Então, você poder fazer um pagamento através de um aplicativo, acessando a sua conta bancária sem necessariamente você ter que ir lá para o aplicativo do banco, ir para o banco fazer uma transação. Você tem uma experiência de usuário muito mais transparente ali no momento de uma compra, de uma transação. Imaginou, voltando ao ponto da fraude, né? Novas conveniências trazem novos riscos. No sentido da prevenção à fraude, dados é o novo petróleo, né? Isso é um conceito muito claro, não só para a fraude, mas para o sistema financeiro. Imagina que no Open Finance, esse petróleo está sendo trafegado por mais novos canais. Então, ele tem novos entrantes, novos participantes dentro dessa rede de distribuição. Como prevenção à fraude em instituição financeira, trata-se de um canal adicional, uma portaria nova que está sendo aberta ali, mas em cima de dados, informações, transações que ela já estava acostumada a praticar. Então, é importante sim ter toda a camada de segurança com relação à infraestrutura tecnológica, mas também a questão analítica, né? Entender quais são os canais de entrada mais arriscados, que situações são anômalas a um comportamento normal do usuário, quais são os clientes que estariam mais aptos ou o inverso, seriam mais reversos a esse tipo de produto. E aí sim jogar nessa inteligência analítica. Legal, mas de forma geral você vê essa modernização do sistema financeiro aqui no Brasil com bons olhos no que diz respeito a poder prevenir ou prever a lavagem de dinheiro? Totalmente. Ou fraudes de uma forma geral? Totalmente. Esse movimento, acho que tanto o Pix quanto o Open Finance, o Brasil é uma referência aqui, América Latina. Open Finance, claro, utilizando muito o aprendizado ali do PSD2, da Europa, muito vindo da Inglaterra, mas aqui na região América Latina, sim, somos pioneiros. A lavagem de dinheiro é um crime financeiro que preocupa muito as organizações no Brasil, né, de forma geral. É possível combater de alguma forma esse tipo de ameaça com tecnologia? Sim, é possível e necessário, né? Até por regulamentação, todos os participantes aí dentro do ecossistema é corresponsável nesse combate à lavagem de dinheiro. A tecnologia ajuda muito nesse combate.
né? Então, historicamente, quando a gente fala de áreas de prevenção à lavagem de dinheiro, a gente fala muito de falsos positivos, muitos alertas improdutivos, né? Então, você correndo ali atrás de um esquema de lavagem de dinheiro, mas muito difícil de ser assertivo. A inteligência analítica vem justamente para ajudar isso. Então, conseguir conectar dados de uma forma que você seja mais produtivo e consiga identificar esquemas mais complexos de lavagem de dinheiro. E existe um cenário de convergência aí de algumas tendências nesse espaço, né? Pode comentar um pouquinho sobre essa tendência? Sim, essa é uma tendência, até não é desse ano, já faz alguns anos que vem sendo dita isso globalmente. Até um termo conhecido é o FRAML, né, que é a combinação de fraud com AML, Anti-Money Laundering, e que a gente vê crescendo isso cada vez mais ao longo dos anos. O que significa essa convergência, né? A área de prevenção à lavagem de dinheiro sempre foi visto mais no passado como uma área mais de controles, mais operacional. O próprio regulador tinha regras mais fixas, regras duras com relação a que tipo de inteligência deveria ser colocado. De 3 anos para cá, a nossa regulamentação mudou. Então, a prevenção de lavagem de dinheiro agora é baseada numa definição, abordagem baseada em risco. Então, começa-se a ter mais inteligência dentro desse negócio. E começa a se aproximar muito que a área de fraude já fazia isso no dia a dia do seu negócio. Então, essa convergência, além dessa questão da natureza, de como o negócio está sendo tratado, somada à questão de necessidade de redução de custos, eficiência operacional, né? Principalmente esse ano, estamos falando aqui num ano de possíveis recessões globais ou, no mínimo, uma necessidade de melhor controle de gastos, isso acaba sendo uma saída para conseguir atingir os objetivos. Legal. E você tem observado essa tendência de convergência em outros setores, além do bancário? Sim, bastante em setores de seguradoras também, né? Até quando a gente fala dessa convergência, claro, a gente tem que pensar no tamanho da empresa, né? Então, grandes bancos ou grandes estruturas que já são organizadas por silos, é um pouco mais difícil você fazer essa unificação. Por outro lado, quando a gente está falando em startups, empresas novas, por exemplo, fintechs já estão nascendo desse formato. Quando eu olho para a seguradora tem uma estrutura mais enxuta. E a própria questão da similaridade entre a prevenção à fraude e prevenção à lavagem de dinheiro, quando a gente fala no universo de seguros, acaba sendo benéfico por essa questão dessa convergência. Então, até diria que numa velocidade mais rápida e até numa quantidade maior, essa convergência existe nas seguradoras. Legal. E pensando agora em tendências que tomadores de decisão em prevenção a fraudes devem ficar de olho, quais você diria serem as principais? Bom, assim, não existe uma bala de prata, né? Isso também é muito comumente falado aqui no mundo de prevenção à fraude. Mas sempre pensando nessa questão dessa camada, né? Como se fosse essa necessidade de ter várias camadas de proteção, seja dados, seja estrutura, seja inteligência analítica, seja modelos, utilização de modelos estatísticos, seja enriquecendo dados com provedores externos. Então, sempre pensar esse contexto como uma questão mais complexa. E agora pensando em organizações que querem levar o seu preparo à prevenção a fraudes para o próximo nível e precisam priorizar as frentes de trabalho, o que você diria ser uma área prioritária para essas organizações? Bom, nesse sentido da convergência, né, entre fraude e PLD poderia ser um caminho, mas não apenas como redução de custos. Uma vez você trazendo esses dados de uma forma unificada e tendo uma visão mais holística do cliente, tanto para combater a fraude quanto a lavagem de dinheiro, você acaba eliminando uma zona cinzenta que existia, por exemplo, entre essas duas áreas. E aquilo, tanto a fraude quanto a lavagem de dinheiro, as quadrilhas estão mais organizadas, então são fraudes mais complexas, são esquemas mais complexos. Então essa convergência ajudaria também a trazer essa questão de evolução com relação à identificação desses tipos de fraudes.